durante várias pestes que assolou a humanidade, os judeus morreram muito menos do que a maioria da população, porque eles tinham essa prática simples de lavar a mão, de não tocar em nada que fosse impuro, não é? Evitar tocar em cadáveres, evitar se afastar quando alguém tinha alguma doença grave. E eles foram livres de muitas moléstias e às vezes até perseguidos porque achavam que eles tinham envenenado as fontes de água da cidade, porque eles não morriam e os outros morriam. Então começaram, até os perseguiam por causa disso, conforme aquilo que eles tinham recebido da parte do Senhor. Então nós temos que ter sabedoria e continuar lavando as mãos, passando álcool em gel, colocando máscara e tendo distanciamento. Evite aglomeração, evite lugares com muita gente, até que a gente possa ser vacinado e isso possa decrescer na nossa nação. Não adianta nós termos uma postura mística, né, achando que Deus nos livra, mas Ele nos deu prudência também. Ele fala para nós sermos prudentes, não é? Ele fala que em vão, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas Ele não fala, tira a sentinela, a sentinela pode dormir. Não, a sentinela tem que estar no seu posto, porque Deus pode inclusive usar a sentinela para livrar a cidade. Então, nós não confiamos na vacina em si, mas é a sentinela que Deus está nos dando para sermos livres dessa epidemia. Então, não temos que ter medo dessas coisas. Quem já foi vacinado aqui? Levanta a mão. A Natalina, né? Quem mais? O Vinícius, né? Também já foi. Quem mais? A Mariana também. E tiveram algum problema? Nenhum efeito colateral? Não viraram jacaré, né? Pode olhar para eles, ó, não viraram jacaré. Então fique tranquilo, porque nós temos que ter sabedoria, meus irmãos. Não importa se quem deveria ter sabedoria não tem, nós temos que ter, né? Não importa se os que estão acima de nós muitas vezes não têm sabedoria. Nós devemos ter sabedoria, porque a nossa sabedoria vem do Senhor. Nós não dependemos de homens, ainda mais homens que falam tolices o tempo todo. Nós dependemos do Senhor nosso Deus e da sua palavra. E a palavra de Deus nos ensina a sermos sábios e a andar como sábios nesse mundo de tolos. Amém? E as pessoas estão olhando para nós e vendo se nós estamos sendo sábios ou se nós estamos sendo tolos. Então nós, como cristãos, devemos ser sábios no nosso procedimento. Amém, irmãos? Então continue tendo paciência, não é? Nós não sabemos quanto tempo isso ainda vai durar, mas temos que ter paciência, temos que perseverar, temos que continuar fazendo aquilo que podemos fazer, não é? Mas queríamos ler o capítulo 15 do livro de Gênesis. Vamos ler o capítulo todo, a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, o que me darás, se eu continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha que frase, hein? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão não foi justificado pelas suas obras. Abraão foi justificado pela sua fé. Amém? Não foi o que ele fez que o justificou, foi a fé dele na palavra do Senhor. Um Deus que ele não conhecia direito, que ele era um Deus invisível, um Deus que nenhuma outra nação cultuava,
Os seus pais não cultuavam esse Deus. Era algo totalmente novo e revolucionário para a vida de Abraão. E ele creu no Senhor e nas promessas de Deus, mesmo quando ele nem filho tinha. Deus deu uma promessa tripla para ele. Deus falou para ele que ele teria uma nação numerosíssima, que essa nação possuiria a terra onde ele estava peregrinando, e que essa nação, na sua terra, seria bênção para todas as nações da terra. Então, através da sua descendência, todos os habitantes da terra seriam abençoados. Mas ele não tinha nem a semente disso ainda. Ele não tinha nem o filho que daria origem à nação que abençoaria todas as nações e que possuiria a terra. E mesmo assim ele pôde crer no Senhor. Então imagina a fé desse homem, né? Por isso que ele é considerado o pai da fé, o pai de todos que creem. E isso, a fé dele, foi imputada a ele como justiça. Ele se tornou justo porque ele creu, não porque ele fez coisas. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abraão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos. Volta. Foi rápido demais. O 17. 14 ainda? Então volta. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadimoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Até aí. Abraão aqui, ele começa a questionar Deus sobre as promessas de Deus para a vida dele, né? Ele tinha saído da sua terra, da sua parentela, estava andando com Deus. Deus falou que ele teria um descendente, que desse descendente viria uma grande nação, eles possuiriam aquela terra onde ele estava peregrinando, e através dessa nação, com aquela terra, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas até então ele não estava vendo nada disso, e ele começa a questionar: Deus, o meu herdeiro vai ser o meu mordomo, o meu herdeiro vai ser o administrador das minhas coisas, o meu servo principal, porque eu não tenho herdeiro natural, eu não tenho filho. Ele começa a questionar Deus, e sabe que é interessante você ver como esses homens dialogavam com Deus. Eles conversavam com Deus, eles colocavam as suas dúvidas diante de Deus, eles colocavam as suas questões diante de Deus. E isso nos ensina que nós não devemos guardar para nós as nossas inquietações. Nós não devemos ter medo de questionar o Senhor. Entenda bem, questionar não é você brigar com Deus, falar mal de Deus, não é isso. É você colocar diante dele as tuas dúvidas. Esse período que nós estamos vivendo, quantas dúvidas novas não surgiram nas nossas mentes? Quantas dúvidas? Você e eu não temos, você e eu não, né? Nós não perguntamos ao Senhor muitas vezes. Mas nós não devemos deixar de
perguntar, de colocar diante do Senhor, com reverência, com temor. Quando ele começava a pergunta, ele falava, soberano Senhor. Não é? Na minha versão, quer ver? Ele chama, ó Senhor soberano. Há uma reverência em falar com Deus. Entenda bem, Deus é o Senhor de todas as coisas. E você deve ter temor, você deve ter reverência, respeito, não é? A Ele. Mas isso não quer dizer que você não possa desfrutar de uma amizade honesta com Ele. Pelo contrário, Ele te convida a ter um relacionamento honesto, verdadeiro com Ele. Amém? E Abraão começa então a colocar diante de Deus as suas questões. E aí ele pergunta, como eu posso ter certeza de que de fato eu vou possuir essa terra? Aí Deus fala para ele, traga uma novilha, uma cabra, um carneiro, com 3 anos, e mais uma rolinha e um pombinho. Aí Abraão foi, trouxe os animais, e cortou no meio os animais grandes, e as aves pequenas não cortou no meio. E logo depois que ele fez isso, aves de rapina começaram a vir sobre os corpos dos animais. E ele começou a espantá-las. Agora, eu estava lendo sobre isso, esse tipo de sacrifício para fazer uma aliança era comum naquele tempo. Eles partiam animais ao meio e para selar a aliança entre duas pessoas, eles caminhavam no meio das carcaças dos animais. Eu não sabia disso. Então, era um costume que a cultura de Abraão sabia. Abraão então entendia que Deus estava fazendo uma aliança com ele, quando ele partiu os animais ao meio e colocou uma parte de cada lado do animal, para que eles pudessem circular entre as carcaças. Então Deus fez uma aliança com Abraão, usando algo que ele já tinha conhecimento, para ele entender que Deus estava firmando um compromisso eterno com ele. A aliança de Abraão, meus irmãos, ela continua valendo até hoje. Ela não passou. E a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição dá garantia a Abraão de que essa promessa vai ser cumprida. Porque Abraão, só pela fé, ele creu nisso. Os animais partidos ali são a figura do próprio Jesus que seria sacrificado. Mas a garantia de que realmente aquilo vai se cumprir foi quando Jesus venceu a morte, venceu as trevas, venceu o pecado, ressuscitou. Então nós temos certeza de que aquilo que Deus falou para Abraão, de que ele teria uma grande descendência, isso já se cumpriu. De que o povo dele, a sua nação, os judeus herdariam aquela terra, isso também já está se cumprindo. Desde 1948, os israelenses voltaram para a Palestina. Voltaram novamente para a terra que Deus nos confiou. E gradualmente eles estão retomando todo o território que foi tirado deles. E falta agora a terceira parte, Através dessa nação, todas as nações da terra serem abençoadas. Hoje eles são causa de problemas. Porque como um país tão pequenininho, pode causar uma confusão tão grande em toda a terra. Tem algo espiritual nisso, Porque os recursos naturais de Israel são mínimos, perto do que o Brasil tem, perto do que os Estados Unidos têm, perto do que a Rússia tem, é nada. Eles têm um rio grande, o Rio Jordão, que é pequeno, é um rio talvez muito menor que o Rio Tietê, nem se compara. Então vocês imaginam, boa parte do território é deserto, mas tem uma promessa de Deus ali, tem um empenho da palavra de Deus ali. Agora, Abraão ele pega e mata esses animais, parte os animais, ele sacrifica esses animais. E rapidamente, meus irmãos, as aves de rapina começam a vir sobre a carcaça, sobre aqueles animais mortos. E Abraão está fazendo algo aqui, e Deus está fazendo algo com Abraão, deixando claro para Abraão que ele não vai precisar fazer nenhum esforço
para que essas promessas se cumpram na vida dele. E a prova disso é que quando vai chegando a hora da aliança ser selada, vem um sono profundo sobre Abraão. Ele dorme e densas trevas cobrem aquele lugar. Abraão não fez nada para aquela aliança se cumprir. Não teve esforço humano. A única coisa que ele fez foi trazer os animais, sacrificar os animais, partir os animais e enxotar as aves de rapina. Sabe, irmãos, essas aves de rapina significa o nosso velho homem também. Você e eu que deveríamos ter morrido no lugar de Jesus. Jesus morreu no nosso lugar, não é isso? Essas aves de rapina simbolizam o sacrifício de Jesus na cruz. É uma figura do sacrifício de Jesus. Consequentemente, é uma figura da nossa velha natureza morta, que deveria ter morrido. E a única coisa que você e eu podemos fazer é enxotar as aves de rapina de vir sobre a nossa carniça. Saiba que o teu velho homem, é uma carniça. Está morto. E muitas vezes o inimigo quer vir sobre essa carniça para tentar tirar algum proveito sobre você. Para fazer com que o teu velho homem peque. Para fazer com que o teu velho homem se revolte contra Deus. Para fazer com que o teu velho homem se desespere. Para fazer com que o teu velho homem assuma o controle novamente da tua vida. Mas, meus irmãos, ele já está morto. Amém? Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você nasceu de novo da água e do Espírito, você morreu com Cristo e ressuscitou para uma nova vida. Então as aves de rapina agora, se elas vierem sobre a carniça, você tem que enxotar. Abraão só pôde fazer isso, enxotar os urubus, os corvos, para que eles não comessem o sacrifício. O inimigo muitas vezes vai vir sobre a sua vida. E o teu trabalho tem vindo, né? Quantas vezes o inimigo vem sobre as nossas vidas? Quantas vezes você tem que enxotá-lo? Sai. Eu já estou morto com Cristo. Eu já estou morto. Amém? Eu já não sou mais aquele homem. Uma outra natureza vive em mim. A natureza de Deus vive em mim. O Espírito Santo vive em mim. A palavra de Deus vive em mim. O reino de Deus habita em mim. Eu sou uma nova pessoa. Eu fui recriado por Deus. Eu fui criado de novo. Eu nasci para uma nova vida em Cristo. Então você precisa crer nisso, meus irmãos, e declarar isso. Que você é uma nova criatura, que você é uma nova pessoa, que você nasceu de novo da água e do Espírito. Que você tem a promessa de Deus sobre a tua vida, que você tem a palavra de Deus dentro de você, que você tem o benefício de Deus sobre você. Abraão, ele enxotou essas aves, para que elas não comessem as carcaças dos animais. E de repente Deus dá um sono profundo sobre ele, uma escuridão apavorante desceu sobre ele. Não sei o que significa uma escuridão apavorante descer sobre alguém, mas deve ser terrível, né? E aí, Deus fala com ele, o que ia acontecer com a sua posteridade. E quando o sol se põe e vem a escuridão, de repente Abraão vê um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as carcaças. Abraão não passeia pelas carcaças, mas duas pessoas passeiam por aquelas carcaças. Alguém semelhante a uma tocha e alguém semelhante a um fogo. Deus selou aliança com ele mesmo. Chamou o filho, que de certa maneira representa a própria raça humana. E ele, o pai e o filho, selaram a aliança andando entre as carcaças. Por isso que Abraão viu dois fogos. Não era um fogo só. Tinha um parecido com um fogareiro fumegante e outro uma tocha ardente. Eu não sei exatamente o que é esse fogareiro fumegante, né? E como era a forma disso, e uma tocha ardente. Mas eram formas diferentes
passando por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abraão naquele dia. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Abraão mesmo não foi capaz de selar aquela aliança. Deus sabia que o homem sozinho é incapaz de cumprir a sua parte da aliança. Amém? Nós somos incapazes de cumprir a nossa parte da aliança. Mas Jesus foi capaz. Jesus, de maneira humana e divina, foi capaz de cumprir a nossa parte na aliança. Por isso que o próprio Deus, o Pai, selou essa aliança com o Filho. Então entenda bem, Jesus já vinha, claro, Ele sabe de todas as coisas, mas em todos os momentos no Antigo Testamento, Jesus estava presente. Em muitas cenas do Antigo Testamento, Jesus já estava se manifestando. Jesus não apareceu do nada ali, né? E começou seu ministério com 30 anos de idade. Não, desde a eternidade, todo o projeto de Deus, todo o plano perfeito de Deus vem se desenrolando. E Jesus participando das etapas do processo. Quando eu vi e meditei nessa cena, né, vi essas duas pessoas andando entre as metades das carcaças, entendi, né, que era um tipo de aliança que se fazia entre duas pessoas, matar os animais, repartir no meio, colocar uma parte de cada lado e caminhar entre os animais, declarando a promessa. Você vê que Deus vai falando com ele, reforçando a promessa. Deus acaba de passar, né, e fez uma aliança com Abraão e disse para ele, de novo: dei esta terra aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates, a terra hoje ocupada. Então Deus fala de novo da terra, dá a lista de moradores da terra, para não deixar dúvida de que terra Deus estava falando. Olha, vem de um rio ao outro rio. Deus é detalhista. Deus, muitas vezes Ele repete as suas coisas, né? Repete de maneiras diferentes, fala novamente de outra maneira, usa outras figuras, mas vai reforçando aquilo que realmente é importante na sua palavra. Quando Deus repete as coisas na palavra, meus irmãos, é porque essas coisas são importantes. Aqui Deus está falando com Abraão para gerar fé no coração dele, para que ele cresce, que ele geraria Isaque, para que ele pudesse crer. E antes disso ele ainda vai gerar Ismael, né? Mas errou o alvo, né? Mesmo depois de tudo isso que Deus falou para ele, ele ainda se atropela, ele ainda tropeça e gera Ismael. Não era o filho da promessa. O filho tinha que vir através de Sara, da sua esposa. Então você veja bem, meus irmãos, mesmo você e eu temos uma aliança com o Senhor, ouvimos de Deus, estamos andando na palavra de Deus, mas muitas vezes podemos errar ainda, podemos tropeçar, podemos entender mal, podemos às vezes achar que é e não é. Não é tão simples assim. Não é simples andar com Deus. Amém? Porque Deus é extremamente complexo. Ele ao mesmo tempo se faz simples para a gente entender, mas não é uma coisa comum. Você precisa perseverar, você precisa buscar, você precisa orar, você precisa clamar, você precisa pedir para Ele falar com você, aquietar tua alma, aquietar tua mente, para ouvir de Deus, para tomar as melhores decisões, sempre conferir com a palavra, não é? A palavra de Deus, Deus nunca vai fazer algo que Ele nunca fez na sua palavra, que não tem nenhuma referência na sua palavra. Ele nunca vai contrariar um princípio da sua palavra por você. Amém? Se tem alguma coisa que você acha que ouviu de Deus e que vai contra algum princípio da palavra de Deus, pode ter certeza que isso não veio de Deus. Deus nunca vai contradizer um princípio da sua palavra. Amém? Porque Ele é coerente. Então, os cânticos que nós cantamos hoje, eu não sabia os cânticos que iam ser cantados, mas cantaram sobre a graça de Deus.
falaram sobre a graça de Deus. Nós vamos participar da ceia hoje. A ceia diz isso para nós. Nós estamos dizendo o quê? Senhor, nós cremos na nossa salvação, nós cremos na nossa herança, a vida eterna, porque o Senhor morreu na cruz, seu corpo foi partido por nós, seu sangue foi derramado por nós. E quando nós tomamos o pão e o suco da vide, o vinho, participamos desses elementos, nós estamos fazendo isso em fé, crendo que fazemos parte do teu povo. Então tomamos isso em esperança, esperando, crendo. Amém, irmãos? Nós ainda esperamos a nossa salvação completa, né? A nossa plena e total restauração, que será quando Jesus voltar e nós recebermos o nosso corpo glorificado, tivermos nosso corpo transformado, ou se estivermos vivos na terra, teremos nosso corpo transformado no abrir e fechar de olhos, ou se já tivermos morrido em Cristo, viremos com o Senhor no nosso corpo restaurado, corpo eterno. Essa é onde vamos completar, onde será completada a obra de salvação. Mas por enquanto, nós ainda temos que viver nesse corpo. Paulo fala em determinado lugar, que eu não me lembro agora, fala: quem me livrará do corpo dessa morte? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará dessa carcaça? Quem me livrará dessa carniça? Quem me livrará desse homem que já morreu, dessa velha natureza que já morreu? Quem é assediado, meus irmãos, não é um novo homem. O novo homem, a semente do reino de Deus que entrou dentro de nós, essa semente é incorruptível. Essa semente não pode ser atacada por Satanás. Sabia disso? A semente do reino de Deus, ela não pode ser atacada pelo inimigo. O que é atacado pelo inimigo é o velho homem, a velha natureza que nós carregamos ainda. A velha natureza luta dentro de nós com a nova natureza. O velho homem luta com o novo homem. O velho Adão luta com o novo Adão. O primeiro Adão luta com o último Adão. O primeiro Adão pecou. O último Adão, o segundo Adão, não pecou, que é Jesus Cristo. Nós temos a natureza de Cristo, mas nós ainda temos a natureza de Adão dentro de nós. Ela está morta, mas ela ainda luta com a nova natureza. Então o que você e eu temos que fazer, até sermos revestidos da nova natureza, é espantar as aves de rapina. Isso você e eu podemos fazer. Isso é trabalho para o homem fazer. Espantar as aves de rapina da carniça. Não deixar que as aves de rapina ataquem o teu velho homem. Porque você ainda é afetado pelo velho homem. Amém? A gente é afetado muitas vezes emocionalmente pelo velho homem. Por exemplo, quantas vezes você pensa coisas que não são pensamentos de Deus? O velho homem produzindo porcaria. E quantas vezes você é afetado pelo velho homem ficando doente, por exemplo? Amém? Uma enfermidade no nosso corpo físico é um ataque, né, sobre a velha natureza. Mas a velha natureza, ela vai adoecer. Ela vai envelhecer, ela vai morrer fisicamente um dia. Amém, irmãos? Então você e eu temos que, enquanto não somos revestidos da nova natureza, espantar as aves de rapina. Não deixar que Satanás tome proveito do teu velho homem. Não deixar que Satanás tome proveito da tua velha natureza. Por isso que nós temos que cuidar do nosso corpo. Por isso que nós temos que cuidar desse corpo que vai morrer um dia. Mas não é porque ele vai morrer que nós devemos ser negligentes com ele. A palavra fala o tempo todo sobre a gente cuidar bem. Porque ele é o templo do Espírito Santo.
Hoje nós temos um templo imperfeito, um vaso de barro que recebe algo preciosíssimo. É um vaso de barro, quebra facilmente, mas tem algo precioso, um óleo precioso dentro desse vaso de barro, que você precisa guardar muito bem, usar muito bem, zelar muito bem por ele. Amém, irmãos? Recebemos um óleo da presença de Deus, tremendo, em vasos de barro, imperfeitos, que podem quebrar com facilidade. Assim como o Senhor foi fiel com Abraão, Ele é fiel com você. Assim como Deus trouxe promessas para a vida de Abraão, Ele tem promessas sobre a sua vida. Assim como Ele tem sido fiel. Olha só, Abraão já morreu há quantos mil anos, né? E até hoje Deus tem sido fiel. Há pelo menos 4.000 anos Abraão viveu. E até hoje Deus tem sido fiel à palavra e às promessas que Ele deu a Abraão. E por que Ele não seria fiel a você? Por que Ele não seria fiel a mim? Deus tem a mesma fidelidade, Ele não mente, Ele é fiel. Todos aqueles que estabelecem uma aliança com eles, ainda que não sejam capazes de cumprir a sua parte, Ele é fiel para cumprir. E Ele é fiel para efetuar em você, tanto querer como realizar, né? Ele consegue fazer, te dar ânimo, te dar poder para você cumprir a sua parte. Ainda que de vez em quando você precisa se arrepender, pedir perdão, não é? Mas você não depende do teu esforço, você depende do poder e da graça de Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo fala sobre isso, que o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. O que Paulo estava dizendo? Que não era a força dele que o fazia ser o grande apóstolo Paulo. Era a graça e o poder de Deus que se aperfeiçoavam na imperfeição dele, na fraqueza dele. Tanto que nas primeiras cartas ele começa já humilde, falando que ele era o menor dos apóstolos. Já se colocando numa situação, porque ele não conviveu com Jesus pessoalmente. Então ele fala, eu como um temporão, né, o menor dos apóstolos. Mas ele vai reduzindo a sua expectativa em relação a ele. E no final, ele, nas últimas cartas, ele fala, miserável homem que eu sou. Eu sou o mais miserável dos homens. Ele começa como o menor dos apóstolos e termina a sua carreira falando, eu sou o mais miserável dos homens. Por quê? Meus irmãos, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe que o velho homem é carniça. Que a velha natureza não tem nada de boa nela. O velho homem, o destino dele é morrer mesmo. Ele não presta. Ele não consegue herdar a vida eterna. A velha natureza não consegue atingir o patamar de santidade que Deus exige. Por isso que Deus não permitia que ninguém chegasse na sua presença, senão ia ser consumido. Ele falava, não, ó, o povo pode vir até aqui só, se passar desse lugar vai morrer. E se desobedecesse, morria mesmo. Tamanha era a presença, era o poder, era a santidade. Então, a velha natureza não consegue, não está habilitada, não pode, não tem condição de herdar a eternidade. Nós precisamos de algo totalmente sobrenatural. O próprio Abraão não era capaz de cumprir a sua parte da promessa, da aliança. Por isso que Deus fez aliança com, o Pai fez aliança com o próprio Filho. Porque Jesus é descendente de Abraão. Mas depois de 2000 anos ele nasceu. Mas Deus chamou o filho e falou, olha, vai ter que ser algo sobrenatural. Você vai ter que nascer de maneira
sobrenatural. É uma nova natureza. Misturou, não é? A natureza de Deus com a natureza humana. Para poder santificar a natureza humana. Para poder restaurar a natureza humana. Para poder elevar a natureza humana ao padrão de santidade de Deus. Deus não abaixa os seus padrões, meus irmãos. Deus é santo e Ele continua sendo santo. O que Ele vai fazer? É elevar o nosso padrão. E como que Ele eleva o nosso padrão? Ah, pastor, olha, eu estou me esforçando para melhorar. Eu estou melhorando, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Você escuta muito hoje isso, as pessoas falam, não, evoluindo. Essa palavra, estou evoluindo. Eu estou... Meus irmãos, eu achava que eu ia evoluir com o passar do tempo. Com o passar dos anos, né? Eu achava que eu ia me tornar uma pessoa melhor. É claro que, entenda bem o que eu estou dizendo, né? É lógico que a maturidade, né? Nós não caímos mais naquelas coisinhas tão bobas quando a gente se converte, né? Quando a gente está nascendo de novo. Mas, meus irmãos, a velha natureza continua lá, firme e forte. Deveria estar menos firme e menos forte, né? Mas, às vezes, eu me pego tendo pensamentos que eu tinha lá atrás. Eu falo, mas escuta, já não está morto isso? Está morto, a velha natureza está morta. Mas se você não espantar as aves de rapina, elas vêm com tudo sobre você. O cadáver ainda não foi sepultado, meus irmãos. O velho homem ainda está vivo, está morto, mas não foi sepultado. Ele está lá. De vez em quando as aves vêm para tentar tirar proveito. Você já tem uma nova natureza. O reino de Deus está crescendo dentro de você. Hoje você tem mais força espiritual. Você conhece mais a Deus. Você conhece mais a palavra. Você sabe usar melhor as defesas que Deus te deu na palavra. Manejar melhor o escudo, manejar melhor a espada, manejar melhor o capacete, né? As sandálias. Você sabe vestir a armadura de Deus de maneira mais ágil para se defender. Mas fica vacilando para você ver. Fica deixando a espada de lado. Fica deixando o capacete guardado. Fica deixando o escudo encostado para você ver. Não veste a sandália não, para você ver. Não põe a couraça não, para você ver. Ah, eu sou forte, eu já sei tudo, eu já sou um bom cristão, um cristão maduro. Vacila para você ver. As aves de rapina vêm, meus irmãos. Elas estão à espreita. Imagina, Abraão tinha acabado de cortar os animais, de matar os animais e cortar eles e colocá-los ali. Logo as carcaças já vieram. Logo as aves já vieram sobre a carcaça. Foi algo rápido, não ficou ali muito tempo. Deus não ia aceitar carne podre. Era recente, mas rapidamente elas vieram. Satanás está sempre à espreita, tentando lançar incredulidade no teu coração, tentando lançar desesperança, tentando lançar medo, tentando lançar falta de fé, não é? Tentando te desestabilizar. Mas o que você faz? Espanta as aves de rapina. Não deixe elas tomarem conta da sua vida. Não deixe elas tomarem conta da sua mente. Não deixe elas arrancarem nenhum pedaço da carcaça. Amém? Por quê? Você agora tem uma nova natureza dentro de você. O velho homem, ele está aí. De vez em quando ele vai tentar dominar, vai tentar falar uma bobagem, vai tentar fazer uma besteira. Mas você precisa colocar ele debaixo do domínio do Espírito. Ser muito firme com a tua alma, falar, agora quem manda aqui é o Espírito. E eu não vou deixar minha vida ser dominada pela minha alma. A nossa alma, ela é inconstante, ela é insegura, ela tem um monte de problemas.
A nossa alma não é confiável. Por isso nós temos que deixar o Espírito de Deus governar, o Espírito Santo governar a nossa vida. Amém? O Espírito Santo precisa ter o controle da sua vida, porque a sua alma, a minha alma, ela não é suficiente, ela não pode ter o domínio da vida, porque ela é insegura, ela é problemática. Mais dia menos dia ela vai te dar uma rasteira. Você precisa ter o domínio do Espírito Santo. Ele sim sabe te conduzir. Então você tem que chegar um momento, quando a tua alma estiver falando muito, estiver te inquietando, estiver trazendo desesperança no teu coração, e falar: espera aí, alma, fica no teu lugar. Aqui quem cuida, aqui quem domina, aqui quem governa é o Espírito de Deus. Fica quieto. Sabe, às vezes você vai ter que falar audivelmente. Já teve vezes de eu falar audivelmente para mim mesmo. Falar: fica quieto. Confia em Deus, confia na palavra de Deus, confia porque Ele é fiel. Sabe, irmãos, falar isso de maneira audível, para você mesmo escutar. Às vezes pegar um trecho da palavra e ler em voz alta, para você escutar, para aquilo injetar fé no teu coração. Abraão, Deus falou com ele, injetou fé no coração dele. Passou no meio das carcaças, selou a aliança com ele e falou com ele de novo, reforçou o compromisso. Olha, eu estou te dando essa terra. Fez ele sair para fora da tenda, olhar para o céu, falar: vê se você pode contar essas estrelas. A tua descendência vai ser desse tamanho. Então, através da palavra de Deus, não só a palavra escrita, mas a palavra que Deus nos fala, quando você está orando, quando você está meditando nas coisas dele, isso injeta fé no nosso coração. Isso injeta fé na nossa alma. Isso injeta fé, confiança, esperança. Sabe, irmãos, nós vivemos rodeados de notícias ruins. Rodeados. Se você ficar assistindo o tempo todo, eu gosto muito de assistir, de ler notícias, de assistir notícias, faz parte da minha profissão como jornalista. Então eu sou viciado em jornal, em telejornal, em revista, em livro, em ler. Isso, viciado entre aspas, né? Eu gosto muito, né, disso, porque faz parte da minha vida profissional. Então, mesmo não exercendo a minha profissão hoje, mas isso sempre fez parte da minha rotina. Eu tinha que estar bem informado, porque eu dava aula numa faculdade, eu tinha que ensinar sobre jornalismo. Então, todos os programas novos de jornalismo que saiu na TV, no rádio, nas mídias sociais, revistas novas, eu tinha que saber, eu tinha que me informar para poder ensinar para os meus alunos. E fiz isso durante muitos anos, então eu gosto disso. Mas, se você ficar deixando aquelas notícias tomarem conta da sua mente, você muitas vezes vai ficar apavorado, frustrado, deprimido. Por quê? Porque os homens, eles não têm a esperança que nós temos. Eles não têm a solução que a palavra de Deus nos dá. Eles não têm, eles não conhecem. Eles relatam coisas que estão acontecendo. E muitas vezes são coisas ruins que estão acontecendo, como esse tempo que nós estamos vivendo. Então nós temos que aprender a injetar fé. E essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, vem pelo meditar na palavra de Deus, vem por encher o teu coração, a tua alma, a tua mente com as coisas de Deus, para produzir esperança. Amém, irmãos? Não estou dizendo que você não vai assistir jornal, não vai ler, não é isso. Você não vai se tornar um alienado das coisas. Você tem que estar informado do que está acontecendo, mas entender que a tua esperança, a tua confiança vem do Senhor. Amém? É nele que nós existimos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós cremos. Amém, irmãos? Então, o teu papel é crer. O que você pode fazer é crer e enxotar as aves de rapina.
é obedecer a Deus e enxotar as aves de rapina. O mais, a tua salvação é obra do Senhor Jesus, é graça de Deus, é presente de Deus, veio de graça. Você e eu fomos salvos sem esforço. Eu não pude fazer nada para melhorar minha salvação. O que eu podia acrescentar à obra da cruz para melhorar minha salvação? Não há como melhorar algo que é perfeito. Não há como melhorar algo que é pleno. A obra de Jesus na cruz é perfeita. E Ele não quer esforço humano. Por isso que Ele não permitiu que Abraão andasse entre os animais. Mas Ele mesmo, o Pai e o Filho, andaram e selaram uma aliança conosco. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Nós vamos ter a ceia hoje. Hoje são os líderes das células de casais, né? Já podem vir à frente. Todo o Antigo Testamento tem muitas figuras ali riquíssimas para a gente descobrir. Às vezes eu já tinha passado sobre esse texto tantas vezes e nunca tinha percebido que Abraão não tinha andado entre os cadáveres, entre as carcaças de animais. Eu nunca tinha tentado que tinha dois tipos de fogos diferentes andando entre aqueles animais, que eram as duas pessoas, o pai e o filho. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sabe, como é rica a palavra de Deus, como tudo tem um sentido, meus irmãos. Como Deus é sábio em tudo. Não é apenas uma a gente às vezes olha o Antigo Testamento como uma série de rituais e parece até assim, né, aquele perfeccionismo de Deus, né? Mas tudo aquilo tem um significado, tem um porquê. São figuras da perfeição de Deus, da perfeição de Jesus. Amém? E você e eu fomos incluídos nisso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos participar da ceia com fé no nosso coração, amém? Com esperança, crendo que Deus nos livra no meio da tempestade, não é? Não permita que nenhuma ave de rapina venha tumultuar os teus pensamentos nesses dias. Vamos orar, Senhor, nós oramos nessa hora. Vamos participar da ceia, Senhor. Pedimos que a ceia seja realmente um renovo de fé e de esperança sobre nós, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, nessa noite, que ao participarmos desses elementos, a tua graça, a tua unção, renove a tua igreja local, Senhor. Guarde as nossas vidas do mal, livra-nos do mal. Senhor, a tua palavra diz que nenhuma praga chegaria até a nossa tenda, Senhor. Guarda nossas vidas, Senhor. Guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Abençoa a Damantina, abençoa a Lucélia, abençoa as cidades da região. Oh Deus, livra, Senhor, a nossa nação. Tem misericórdia, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus. Oh Senhor. Obrigado, Jesus. Guarda as nossas mentes no Senhor. Guarda as nossas mentes no Senhor, Pai. Livra nossas mentes de todo ataque das aves de rapina, Senhor, dos inimigos, de Satanás, dos pensamentos ruins, Pai. Livra as nossas mentes. Coloca uma barreira guardando os nossos pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.